Boa noite a todos. Está começando mais uma live de Umbanda e hoje estamos com um convidado especial, Daniel Soares, é escritor, é umbandista. Então nós vamos conhecer hoje um pouquinho da história dele, né? Então, sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao Daniel Soares. Então, as considerações iniciais, Daniel. Seja bem-vindo ao canal. Muito boa noite a todos. Sua bênção, em primeiro lugar, bênção aos mais velhos, àqueles que nos assistem, que Oxalá nos abençoe e nos conduza nessa noite tão bonita, né? É um prazer sempre poder falar sobre a Umbanda. Eu tenho falado muito isso eu tenho um canal no YouTube onde eu converso, onde eu falo, na verdade, sobre algumas questões da Umbanda. Eu tenho já 7 livros publicados sobre Umbanda, sobre pesquisas sobre a Umbanda, não só pesquisas acadêmicas, como pesquisas também em terreiros, porque eu gosto muito de conversar com as entidades. E eu acho que nós estamos vivendo um momento da nossa religião muito importante, que é preparar aqueles que não conhecem a nossa religião ou aqueles que conhecem parcialmente a nossa religião para entender um pouco mais do que é a nossa Umbanda. A gente tem visto, e a internet talvez colabore muito com isso, muita coisa, muita informação, muitos fundamentos que são falados na Umbanda, muitas discussões, muitas brigas, infelizmente, muitas brigas de pessoas que se dizem umbandistas e que sua Umbanda é mais Umbanda que a outra Umbanda. Então eu acho que é meu papel, não só como professor, que é a minha formação, professor de língua portuguesa e de língua espanhola, mas como pesquisador, de falar sobre a nossa Umbanda sem criticar, sem apontar falhas, sem apontar erros, mas tentando costurar essa variedade que é a nossa Umbanda. Então, nós estamos aqui para essa conversa, para esse papo. Eu estou à disposição. Se eu puder responder, responderei, para que a gente possa chegar a bom termo. Uma boa noite para todos. Eu quero agradecer, né, primeiramente a presença do Daniel, né, e dizer que a live hoje vai ser bacana, né, porque tem dois professores de língua portuguesa, né, então pelo jeito a live vai render bastante hoje, né. Então já vamos dar boas-vindas aqui, pessoal, chat, Yasmin Oliveira, seja bem-vindo ao canal, aí sempre nas lives. Não esqueça de deixar o like. E antes de começar com as perguntas, vamos à nossa querida vinheta do canal. Agora sim. É... Então, eu quero já começar a fazer aquela pergunta clássica, né? Você encontrou na Umbanda é por amor, pela dor, é pelo Uhum. gosto? Nossa, é uma história longa. Eu costumo dizer que acho que se eu puder encarnar, voltar à vida, não encarnar, mas voltar à espiritualidade, acho que eu volto como preto velho, porque eu vou contar a história, porque eu gosto de contar a história, né? Na verdade, a Umbanda sempre esteve na minha vida, a vida inteira, apesar de ter nascido numa família católica, apesar de ter sido anjo de procissão, coroinha, essas coisas todas. Mas minha família é bem católica, era muito católica, mas aquele católico que vai na benzedeira. Minha avó era rezadeira, apesar de muito católica, né? E a gente tinha uma senhora que era umbandista, a pessoa para a qual a gente corria sempre que precisava, né? E eu fui crescendo nesse meio. Até que um dia, essa é uma história muito rápida, não quero tomar muito tempo, eu tinha uns 15 anos, Deixa eu talvez. só. Não queria Fala. te cortar, mas não precisa ter pressa. Se quiser contar a história, pode contar
sem problema. Não, vou contar. A, Vou contar porque é a, uma. a live só está começando. É, eu sei, eu Então, sei. pode ficar sossegado aí. E é uma história que eu acho muito linda porque, primeiro que é a história da minha vida dentro da Umbanda, né? Então, eu tive minha avó, que é o referencial da minha família, de espiritualidade, né? Uma católica com uma fé inigualável, mas com um poder de oração fenomenal. Ela teve um problema muito sério na perna e abriu uma ferida. Bom, foi uma ferida muito que ulcerou e tudo mais. O médico desenganou, disse que a ferida não fecharia mais, porque ela tinha erisipela e tudo mais. Bom, e aí nós chamamos uma amiga nossa que recebeu uma preta velha para ir lá em casa, na casa da minha avó, para conversar com a minha avó. Eu sei que em menos de um mês a ferida estava fechada. E o médico, que era médico de família naquela época, foi lá e disse: eu não acredito, o que é que vocês fizeram? Aí eu contei para ele: ó, doutor, o senhor pode não acreditar, mas foi uma preta velha. E eu comecei a frequentar a casa dessa preta velha, a vovó Tiana, a quem eu amo de paixão. E eu sempre falava com ela. Eu não tinha, assim, 15 anos, eu não tinha muita coisa, muito problema além dos problemas da adolescência. E eu conversava muito com ela. E eu dizia para ela: vó, eu queria trabalhar como o seu cavalo, porque eu acho tão bonito esse trabalho. Eu vi a senhora curando a minha avó e tudo mais. E ela disse para mim: meu filho, você é muito novo. Você ainda tem muita coisa para viver na sua idade, coisas que você precisa e que a religião muitas vezes vai cercear, certos resguardos que você tem que ter, e com 15 anos você não vai ter, mas espera que seu dia vai chegar. E a partir daí eu continuei a minha vida, entrei para uma casa espiritualista com 18 anos, tem um fundo mais hinduísta, mas trabalhei a vida inteira ali, durante 30 anos, e trabalhava já com meu preto velho, com o pai Joaquim de Aruanda, e até que, 30 anos depois, eu tive um convite de um terreiro onde a minha irmã de sangue frequentava, e o preto velho falou com ela assim, sem me conhecer, nunca tinha ido na casa, nunca. O preto velho da mãe de santo falou assim para minha irmã: olha, é meu aniversário e eu quero que o seu irmão venha ao meu aniversário. E a minha irmã ainda falou pro preto velho: mas, pai Antônio, o senhor nem conhece meu irmão nunca veio aqui. E ele ainda brincando, porque ele era muito brincalhão, ele disse assim: ó, o aniversário é meu, eu chamo quem eu quero, né? E eu fui, claro, depois de um convite desse, trabalhava há 30 anos numa casa, já dirigi o grupo de médiums da casa, né? Esses médiums que trabalhavam, a gente trabalhava mais como se fosse mal explicando uma mesa branca, e eu era o dirigente desse grupo. E fui. Primeiro dia que eu cheguei lá, logo no primeiro dia, assim que eu cruzei o portão do terreiro, eu escutei meu nome, me chamarem. Aí eu já disse para as pessoas que estavam comigo assim: ó, me chamaram meu nome, estou escutando gritar meu nome. E a partir desse dia eu fiquei ali para sempre. Fui conversar com a mãe, uns dias depois, foi à casa lá e falei: mãe, aconteceu isso, 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 isso. Aí ela disse assim: olha, você vai ser o meu último filho que eu vou receber como médium da casa, da corrente mediúnica. Você vai ser o último. Eu não tinha entendido muito bem, achava que era o último, porque eu cheguei por último e depois viriam os outros, mas realmente não, eu fui o último, né? Depois de mim, Oxalá achou de chamá-la, né? 3 anos depois, mas eu tive um período muito bom com ela, e aí ela passou o terreiro numa sessão linda, que ninguém sabia que ela ia deixar o corpo, mas ela sabia, para a neta dela. Estamos lá até hoje, a neta dela conduzindo a casa, e eu estou muito feliz. Eu consegui cumprir todas as minhas obrigações no terreiro, e eu tenho trabalhado lá. Pai Joaquim, que é o meu mentor, é o meu chefe de cabeça, né? Ele dizia para mim: você vai ficar lá enquanto eu quiser, você vai fazer lá a sua missão que está faltando, porque durante 30 anos você trabalhou mediunicamente, mas agora está faltando você fazer essa sua parte. E lá se vão bastante, 11 anos, eu acho, que eu estou no terreiro. Assim foi a Umbanda, quer dizer, eu sempre fui macumbeiro desde pequeno. Né? Como nós estávamos conversando, né, nos bastidores, né, Sim,
eu quero matar aquela da curiosidade que você já havia dito em uma conversa que a gente já teve. Agora, o por, é, eu perguntei se você era de sacerdote de Umbanda, você falou que tinha cargo, mas não quer assumir. O porquê? Né? Bom, É a curiosidade que, assim, que mata, né? é claro, é claro. Porque assim, eu vou explicar isso. Mas é que a gente às vezes vê as pessoas muito empolgadas no começo da religião, né? A pessoa vai ao terreiro, vê as coisas que acontecem, ficam muito empolgadas, querem logo colocar roupa branca, querem logo fazer parte da corrente mediúnica, acabam entrando e aí se decepcionam um pouco, né? E vão andando de terreiro em terreiro. E eu sempre pensei muito nisso, né? Assumir qualquer tipo de responsabilidade. Tanto é que eu até ontem falava isso com uns amigos meus. Toda vez que alguém vai conversar lá com o pai Joaquim, no meu terreiro, pela primeira vez, eu costumo no dia seguinte, alguns dias depois, falar com a pessoa, por zap ou por telefone, que seja o que for, e perguntar se correu tudo bem, se tudo que ela escutou fazia parte daquilo que ela esperava, se não teve nenhum tipo de coisa que tivesse assustado, porque assim, eu acho uma responsabilidade muito, mas muito grande a gente orientar, não conduzir, porque a gente não conduz, mas orientar as pessoas em qualquer coisa, né? Eu tinha 7 anos de idade quando isso tudo começou. Eu tive todas as doenças que você possa imaginar de criança, eu tive, todas. Até que nós meus pais chegaram a uma conclusão, fazendo alguns exames, que eu tinha uma doença rara que abaixava muito a minha imunidade. Eles chamavam a doença do leite de vaca, né? Que o médico ainda perguntou, mas ele toma muito leite in natura, assim, em fazenda? Aí minha mãe falou, ele nunca viu uma vaca na vida, ele só toma, naquela época era garrafa de leite em garrafa, né? Não era pacote. E eu peguei isso. E eu fiquei muito tempo assim, né? Mas, em todo caso... Oi? Tá, ok. Eu fiquei muito tempo tendo muitas doenças, até que a minha mãe me levou para um jogo de búzios, de um candomblecista. Meu pai era de Umbanda, minha mãe era católica. E esse rapaz que jogou os búzios, ele disse, aí contou uma história, aquelas histórias todas, que tinham feito alguma coisa para mim. Eu sei que ele era muito bom, porque ele deu nome, sobrenome, endereço, tudo que tinham feito, aonde estava o trabalho, e que era para me matar, né? E quando ele jogou os búzios, ele Nossa. disse assim, quem fez para atacar a você, minha mãe, que a minha mãe era a segunda esposa do meu pai, para atacar você matando seu filho. Eu era o primeiro filho do casal, né? Mas eu estou vendo aqui nos búzios que esse rapaz veio com missão. Esse rapaz veio com missão de ser espírita, eles chamavam de espírita, né? Não tinha aquela divisão de conceito de espírita e espiritualista, de ser espírita, e a missão dele como espírita é ser dirigente. Isso eu tinha 7 anos de idade, né? Aí tinha que fazer um trabalho, tinha que matar cabrito, tinha que fazer aquelas coisas todas. E a gente estava atravessando uma dificuldade financeira naquela época muito, muito, muito grande, né? Então, minha mãe conversou com meu pai disse que não tinha como fazer isso e tudo, mas que ia se virar para fazer os trabalhos, para salvar o filho. E nesse dia, eu tive uma grande prova de fé da minha mãe, porque ela, olhando para Nossa Senhora, ela era muito devota de Nossa Senhora da Conceição, não é à toa que ela é a filha de Oxum, e que ela olhou para Nossa Senhora e disse para Nossa Senhora assim, olha, minha mãe, só a senhora sabe o que é a dor de perder um filho. Então, se meu filho terminou o tempo dele comigo, a senhora pode levar, só a senhora vai levar. Eu não vou fazer trabalho, porque a gente não tem dinheiro, eu não vou me endividar por causa disso, mas eu entrego nas suas mãos. Isso eu tinha 7 anos de idade. Hoje, eu tenho 48, vou fazer 49. Desculpe, 59 que eu vou fazer, né? Então, eu sabia desde muito cedo, e ela repetia essa história que esse pai de santo, de candomblé, disse, que eu teria
um cargo, uma função espiritual. Então, assim, eu sempre acho, fazendo um link com o começo dessa minha fala, uma responsabilidade muito grande cuidar da vida das pessoas, né? Eu sempre estou aberto a conversar com os meus amigos, com meus irmãos de terreiro, com aqueles que eu conduzi naquela casa durante 30 anos, mas o cargo de pai de santo, né, de zelador, seja o nome que se quiser dar, eu acho uma responsabilidade muito grande. Eu vejo isso com a minha mãe de santo, eu vejo isso com meu companheiro. É a qualquer hora, é a qualquer dia. A minha mãe que se foi, o esposo dela sempre dizia, às vezes era 3 horas da manhã, as pessoas ligam, os filhos de santo ou as pessoas que frequentam a casa, desesperados. E é claro, todo o problema das pessoas é gigantesco para a pessoa. Então ela tem o desespero de buscar aquele apoio, de buscar aquela resposta. E eu sempre achei muita responsabilidade, né? Eu acho, não sei se eu não cumpro com a missão que me foi designada, mas eu me entrego como um médium, como um instrumento de Deus. Toda vez que eu vou para o meu terreiro, eu bato a minha cabeça no congá, eu me entrego, eu não me furto ao trabalho, jamais. Eu não me furto a atender as pessoas que conversam comigo, às vezes por telefone, me chamam por telefone, ou vêm à minha casa para conversar, para ter uma palavra, um alento, uma visão de fora do problema. Eu nunca me furtei a isso. Acho que eu vou cumprindo com essa missão, né? Mas agora, zelador, aí eu já acho uma responsabilidade muito grande. Não sei se eu respondi a você. Não, é perfeitamente. Então, agora, né, além de um bandista, professor de língua portuguesa, trabalha com dama literatura, né? Então, eu queria saber agora os livros, né, que você escreveu, qual o que fez, se teve algum que fez sucesso, sim, de venda. Graças a Deus eu tenho uma boa receptividade dos meus livros, sabe? Eu sempre gostei muito de literatura, como professor de português, eu fiz meu doutorado em literatura comparada, eu gosto muito, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, então eu comecei a escrever sobre a Umbanda nesse aspecto que eu falei aqui no começo da nossa conversa, dessa necessidade que eu acho que nós, umbandistas, temos, essa responsabilidade de falar um pouco da Umbanda para quem conhece a Umbanda ou de Google ou de redes sociais que às vezes postam umas coisas que eu acho complicadíssimas, né? Eu não estou aqui para criticar nada, não vou falar de marmotagem nem nada disso, mas que sempre existiu, desde que o mundo é mundo, sempre existiu, não é agora, mas a internet talvez tenha facilitado um pouco mais esse acesso. Então, eu comecei a fazer isso. Meu primeiro livro foi, porque como eu sempre trabalhei com questões de clarividência e clareaudiência, antes mesmo da Umbanda, foi o livro que contava a vida do pai Joaquim mesmo. Ele, pai Joaquim, me contando a vida dele, né? Eu costumo brincar com as pessoas que macumbeiro sempre fala pra gente quando a gente está conversando que todo mundo acorda 3 horas da manhã, né? 3 horas da manhã é fatal. Comigo também sempre foi, sempre foi. E era Apesar pai que, Joaquim, fala. né, só brincando, apesar que às vezes eu acordo 3 horas na marra, mas ainda mais para ir no banheiro. Não, verdade, verdade. Mas assim, até conversei isso com um amigo meu que é médico, meu grande amigo, mas é meu médico. Ele falou que é a hora de uma virada energética que a medicina chinesa fala, né? Muito grande. Inclusive, a maioria dos infartos acontecem nessa hora, né? Mas eu sempre acordava e pai Joaquim eu sempre tive uma relação com ele muito próxima, né? De orientação dele. E ele começou a contar a vida dele para mim, quando ele estava encarnado, me contou coisas que, assim, ele não tinha como eu saber, como datas locais, essas coisas, e que me provavam, como Santo Tomé, que o que ele estava falando não era da minha cabeça, não era alguma coisa do meu inconsciente e tudo mais. E aí o primeiro livro que eu escrevi foi sobre a vida dele, enquanto encarnado, depois de desencarnado, e quando ele chegou para ser das minhas entidades na Umbanda, né? Então, foi esse o primeiro livro.
A partir daí, eu já estava fazendo muita pesquisa sobre Umbanda e alguns conceitos de Umbanda que me parecem que ficam muito soltos. Hoje em dia, se cada um fala alguma coisa diferente, é como, por exemplo, eu ainda não estudei, mas eu quero estudar a questão das 7 linhas, que algumas pessoas dizem que as 7 linhas são isso, as 7 linhas são aquilo, as 7 linhas são aquilo outro, né? Eu acho que é importante não definir, porque a Umbanda tem essa diferença das outras religiões, de algumas outras religiões, como as religiões que advêm de Abraão, né, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, que tem um livro doutrinário, né, dogmático, a Bíblia, o Corão, e nós não temos. Isso faz com que algumas pessoas comecem a caminhar por alguns caminhos diferentes. E aí meu segundo livro foi a minha dúvida de sempre, o que era Aruanda? Porque todo mundo fala de Aruanda, Aruanda, Aruanda. Eu tinha lido Aruanda do Robson Pinheiro, lindo livro, né? Que ele fala sobre a espiritualidade, os guias espirituais, mas eu queria saber afinal de contas, o que é Aruanda, né? Esse lugar chamado Aruanda. Aí o que eu comecei a fazer? Muito cedo já, eu comecei a perguntar às entidades dos terreiros que eu ia visitar, principalmente os pretos velhos, o que era Aruanda para eles. E comecei a reunir essas informações dos pretos velhos, comecei a estudar algumas coisas, né, da própria palavra, Aruanda e tudo mais. Foi aí meu segundo livro que eu escrevi, que é um conceito, meu conceito, baseado nessa pesquisa, com entidades e com bibliografia, sobre Aruanda. Esse foi o meu segundo livro e foi um livro que teve uma receptividade muito boa, porque é exatamente essa questão que eu tinha e que muita gente tem. Porque nós, apesar de qualquer outra coisa, somos iguais a todos aqueles que estão entrando na religião pelas primeiras vezes. Temos muitas dúvidas, né? Então, Aruanda não explica um conceito fechado, mas propõe uma leitura sobre o conceito de Aruanda. Esse foi meu segundo livro, né? Eu tive muita gente fazendo muita pergunta sobre isso, e é um livro que eu considero muito bom, que deu passo a um segundo livro na mesma editora, que é a Anubis, que era uma Umbanda explicada. Já tinha muita gente que explica a Umbanda desde o seu berço. Eu não discuto essa questão de 1908 do Zélio Fernandino de Moraes, que eu já li algumas coisas que complementam, outras que não. É uma discussão para uma live de 3, 4 horas, né? Mas eu queria explicar a Umbanda nos conceitos básicos para quem está chegando numa casa de Umbanda e entender por que um congá com imagens católicas, por que os rituais podem ser diferentes de casa para casa, mas tem uma linha aí tênue que une isso tudo, as entidades, direita e esquerda, tentar desmistificar um pouco a questão do Exu Diabo, que muita gente fala sobre isso. Foi quando eu conheci um grande irmão nosso, um bandista nota 10, eu sempre digo isso para ele, que me abriu os olhos para tanta coisa, que é o pai de Hermes de Xangô, né? O Ademir. Que eu tive o prazer de fazer live com ele, que foi uma live fantástica. Eu tive, né, bons de ensinamento com ele, inclusive ele passou o contato da Lucone também, né, grande descritora, né? Então, inclusive farei live com ela na quarta-feira, né? E já temos mais uma live aí já pré-agendada aí com ela, uma live assim, que vai ser fantástica, né? Então, é uma pessoa assim, tem grandes ideias de ensinamento, né? Então, é verdade. Aliás, os dois, né? A Lucone é uma pessoa maravilhosa. Ela, quando leu Meu Pai Joaquim, ela falou coisas tão lindas, sabe? Assim, não enaltece o ego, não, porque uma coisa que eu não sou realmente é vaidoso, né? Eu sou chato em muita coisa, mas vaidoso eu não sou, não. Né? Mas a Lucone me falou coisas tão bonitas, e eu vejo o trabalho dela de psicografia
dessa egrégora, né? Porque, de um modo geral, até antes, até pouco tempo, falava-se de psicografia daqueles espíritos que vêm com uma linguagem rebuscada, e a Lucone, ela faz uma psicografia tão linda, tão direta, das entidades de Umbanda, né, com umas histórias tão bonitas, e o Dermes foi também que me aproximou dela. Eu estive com o Dermes, ele ainda morava em Santa Catarina, agora ele está em São Paulo, né, e a gente é muito amigo, e eu aprendi muito com ele. O livro dele é maravilhoso, o que ele fala sobre a Umbanda, né, o livro essencial da Umbanda, e eu comecei a ler muita coisa sobre Umbanda. Foi quando eu conheci a história do Saraceni e o pessoal, os descendentes do Saraceni, Alexandre Comino e tudo mais. Eu fiz o curso de teologia, a primeira turma de teologia do Comino, né? Foi muito bom. É claro que eu não é tudo que está ali faz parte da minha Umbanda, minha, muito entre aspas, né? Mas foi muito bom, então eu comecei a ler muito. E aí veio esse outro livro também da Anubis, que era explicar essas questões. O que é linha, o que é falange, boiadeiro, preto velho, exu, criança, erê, essas coisas todas, né? Congá, e essas palavras em Yorubá que às vezes tem mais dificuldade. Nós que somos de idioma sabemos disso. Não é que tenha certo nem errado, porque é uma outra língua que é adaptada ao nosso vocabulário. Então, as pessoas dizem, amojubá, emojubá, né? E as pessoas esquecem que o fundamento da palavra é a carga que ela traz, né? Então, isso tudo está nesse livro, que é Umbanda Bem Explicada, que foi o segundo livro da Anubis. Depois do livro Pai Joaquim, veio o livro da Aruanda e a Umbanda Bem Explicada. Foram esses 3 livros que eu comecei a escrever sobre Umbanda com pesquisa, para depois, aí sim, começar a escrever os outros livros. Um também foi ditado pelo meu malandro. Eu achava que eu tinha um Zé Pilintra, e eu não tinha um Zé Pilintra, eu tinha um malandro, mas que não era o Pilintra, né? E ele também me ditou a história dele, saiu esse livro, publicado. Um livro que eu gostava muito, como de origem católica. Eu sempre tive muita vontade de falar sobre o terço, o rosário, né? Porque a gente tem isso na Umbanda. O preto velho usa o terço, né? E as pessoas dizem, o terço é católico. Não. O terço, ele é um instrumento de meditação, assim como em outras religiões, como na Índia se usa Japamala. Oi? O meu preto velho, ele tem 2 terços e eu não sei, assim, se ele é católico ou não, porque ele até agora não falou. Aham. Às vezes, quando ele não fala, é porque não é hora ainda, né, de Isso, saber. isso, Mas ele isso. tem lá, né, na caixinha dele lá, os tercinhos dele, é um de madeira e aquele outro de bolinha, tá lá. O pai Joaquim, desde o começo, isso quando eu tinha 20 e poucos anos, a primeira vez que ele veio, ele tem um rosário que ele usa como guia, quer dizer, ele usa no pescoço o rosário inteiro, aquele rosário que são 5 dezenas, né, de Ave Maria, e na mão ele usa o terço, que é um terço do rosário, né, de lágrima de Nossa Senhora, né, e ele me explicava isso. E nesse livro que eu escrevi sobre o Rosário, o Terço e Umbandista, que é o nome do livro, eu explico não só ele dentro da Umbanda, que a gente pode orar, e eu sempre tive muita fé no Rosário, no Terço, na oração do Terço, como a origem, por exemplo, do Pai Nosso, que a gente sabe onde está, na Bíblia, mas qual é a origem da Ave Maria, qual é a origem do Salve Rainha, e qual é a origem dessas coisas que se faz, porque, como eu estava dizendo, o rosário, ou o terço, tanto faz um ou outro, ele é um instrumento para concentrar sua energia, e você faz aquilo como se fosse um mantra, né? Então você vai gerando uma energia em volta de você com um objetivo, que é aquele pedido que você faz, aquela intenção que você direciona a sua oração e tudo mais. Eu até hoje, quando acordo de madrugada e perco o sono, tem na minha cabeceira um terço, não é o terço do Pai Joaquim, mas é um terço da minha primeira comunhão, que eu fiz primeira comunhão, e eu rezo o terço e consigo me aquietar, acalmar a minha mente, que essa é a função do terço, acalmar o campo vibratório, para que a gente possa ter tranquilidade. Aí eu volto a dormir. Então eu fiz esse livro, que é baseado
Qual é a origem da Ave Maria? Em que versículos estão isso? Ou quando foi que apareceu? Segundo que concílio do Vaticano? Se foi concílio de Nicéia? Qual foi o concílio em que se decretou isso? O credo, aonde está o credo, né? Porque isso não está dentro do livro sagrado da Bíblia, mas está dentro da doutrina cristã católica, né? Então eu escrevi esse livro é bem pequenininho, muito simples, e depois no final até é a opção de vamos rezar um terço para os orixás, por exemplo. Podemos, né? A gente pode rezar um terço. Eu sou filho de Xangô, meu pai, Caô, Cabecilê. Eu dou como um exemplo orar um terço em intenção a Xangô. Não vejo nada demais, eu não vejo nenhuma ofensa nisso. Tem gente que diz que isso é misturar as bolas. Eu acho que não, porque a Não, Umbanda... mas se é o que você acredita, é o que a casa onde você frequenta permite, eu acho que não. Qual o problema disso? Não, é o que eu estou dizendo. Tem muito doutor hoje em dia, doutor da Umbanda, né, que eu costumo chamar de donos da Umbanda, que falam que isso não pode, isso é Umbanda, isso não é. Eu sei que orar a Deus não precisa de ter uma religião. Então, eu aprendi muito cedo o terço como forma de concentração. Durante muitos anos e até hoje, eu faço meditação, porque essa primeira casa que eu trabalhei, ela tem esse fundo hinduísta, então a gente aprende exercícios de yoga, respiração e tudo mais, e eu sempre usei Japamala, e o Japamala é um exercício de concentração maravilhoso, e que a gente precisa concentrar a nossa energia, a nossa atenção num mundo tão disperso, porque hoje a gente vive um mundo de muita informação ao mesmo tempo, né? A gente não fica mais concentrado. Você que é professor sabe disso. Você não pode mais entrar numa sala de aula hoje como a gente entrava 20 anos atrás, porque o guri que está na sala de aula, ele fica 15 minutos prestando atenção em você, depois ele não presta mais não. Então você tem que aproveitar. Não, mas você falou isso aí, é uma coisa séria. Por exemplo, uma aula de 45 minutos, dependendo daquilo que você vai ensinar para o aluno, é batata. Ele só presta atenção até os 15, 20 minutos. 15 é aquele que está muito aplicado, né? 15 é aquele que está muito Exatamente. aplicado. E É, quando tá chegando no final, você esquece que ele não presta atenção mais não, nunca. é porque essa geração ela é muito conectada. Eles conseguem ouvir música, falar no celular, estudar e escrever. Eles conseguem. E a nossa metodologia de ensino é que não mudou. Eu me lembro que quando eu estudava fazendo pré-vestibular, na década de 80, eu tinha 3 tempos seguidos de química. Hoje em dia, se você der 3 tempos seguidos de química para um aluno, ou ele vai te matar, ou ele vai se matar. Né? Então, e a mesma coisa, por exemplo, no meu canal do YouTube, que eu tenho, que eu falo sobre Umbanda, desde o primeiro vídeo eu digo, gente, eu não vou passar de 30 minutos falando, se possível, eu nunca vou chegar aos 30 minutos de monólogo, porque eu sei que ninguém tem tempo para isso. Então eu tento controlar a minha fala no YouTube. Toda quarta-feira no YouTube eu coloco um vídeo novo de no máximo 15 minutos falando de Umbanda, e tá bom. Abra o canal para as pessoas conversarem, perguntarem, se quiserem a gente conversar à parte, mas não mais que 15 minutos, porque isso é muito complicado, né? A gente não tem tempo hoje, né? Que a gente costuma dizer que a gente briga com o tempo, a gente não tem tempo. A mesma coisa ler. Quem é E que não senta hoje? Fala. desculpa te cortar, e não é todo mundo que gosta de assuntos, por exemplo, de estudo de Umbanda. Por exemplo, live de estudo de Umbanda. Não é todo mundo. Verdade, Aí agora verdade. você põe lá uma live de marmotagem. O chat tem peso. É verdade, é verdade. Ou Aí então você, uma que ensina a fazer macumba. meu, lota. Aí tem lá 1.500 pessoas assistindo. Aí você vai Verdade. dando uma live como essa minha. Só tem um. É verdade, é verdade, é verdade. A gente infelizmente é muito pragmático, né?
e a gente luta contra isso, mas não tem como ir contra essa contemporaneidade, não tem, né? A nossa, como disse o autor de pós-modernidade, nós temos uma modernidade muito líquida, é tudo muito volátil, né? Então a gente tem que se adaptar a isso. Mesma coisa o livro. Eu, por exemplo, ainda sou velho, que eu já estou quase com 60, então eu sou velho. Eu prefiro ler o livro físico, matéria, né? Mas hoje em dia as pessoas leem o PDF, leem o E-book. e-book, né? Eu ainda não consigo porque eu tenho que marcar, eu tenho que sublinhar, eu tenho que fazer isso porque eu gosto disso, né? Mas, e vender livro hoje em dia, já que a gente está falando de livro, é muito complicado, né? A editora Aruanda, que é o meu último livro, saiu pela editora Aruanda, ela está fazendo um trabalho belíssimo, mas é um esforço gigantesco dela, editora, a Aline, né, que é a editora da Aruanda, e do marido dela, né? Essa semana, Peraí, por Aruanda, você falou Aruanda, agora que me veio na cabeça. É a mesma editora que a da Lucone. isso, da Lucone, agora publicou também até do Diamantino, do Ademir, do, do Felipe Brasil, alguns livros, ela tem publicado muita coisa, né? Mas ela tem bancado muita coisa, né? E o marido dela vai junto com ela. Ele sempre diz, eu estive com eles agora sexta-feira, e ele disse, Daniel, marido de filha de Yansan é bravo, porque ela bota uma coisa na cabeça, ninguém tira isso da cabeça dela. E ela é assim mesmo, ela é guerreira, aquela mulher, né? Eu Então, sou, eu sou casado com uma. de Yansan, Yansan com um Ogum ainda, para ajudar. nossa, nossa senhora, você tá bem, você tá bem, você tá E bem. eu, não, e eu sou Xangô com Yansan. Aí você É, imagina. é verdade. Eu sou Xangô com Iemanjá, então eu tenho a minha mãe lá mais calminha para me dar umas calmadas, porque meu pai também não é fácil, não. Mas, Não, aqui não é nada fácil, filho. imagino, imagino. Mas aqui é tranquilo, porque a filho de Xangô pode ser. Não é briguento, porque eu não sou briguento, mas eu fico de cara feia, eu não escondo muitas coisas, né? Eu fecho É a cara dois. logo, É eu fecho dois. logo a cara, acabou. Mas aí a mãe, ela dá uma acalmada e a gente vai seguindo a vida, né? Mas eu tô falando A minha esposa fala, que nem eu sempre brinco, né? Que minha esposa fala que eu não preciso brigar. Eu brigo com a cara. verdade, nota-se logo, né? É característica não é só de filho de Xangô, porque acho que é característica de quem quer alguma coisa de forma mais correta, de forma mais ordenada, de forma mais transparente, né? E a gente quer isso mesmo. E é o que eu sempre digo, talvez as pessoas costumam dizer, porque assim, eu sou de formação, eu sou professor, né? Eu fiz letras, fiz doutorado em letras e tudo mais, mas como profissão ao longo da carreira, eu sou militar. Eu fiz Ah, concurso para o Exército, eu passei para o Exército como professor militar e desempenhei minha vida inteira a função de professor de idiomas no Exército. Aí as pessoas dizem para mim assim, você é chato assim, você é quadrado e tudo mais, que você é nossa, milico. Não, quadrado. é, Quadrado é boa, hein? é. Porque às vezes, assim, eu sou chato mesmo, eu sei que eu sou. E eu digo para as pessoas, gente, eu não sou chato porque eu fui milico, não. Eu sempre fui chato. Eu aprendi, por exemplo, com a minha avó, que é a minha referência sempre, eu sempre tenho que falar dela. Ela sempre dizia, meu filho, a missa se espera na igreja. Por quê? Você vai a um compromisso hoje em dia, você marca às 10. Aí as pessoas chegam 10h15, 10h30, né? Eu tenho que chegar 15 para as 10. E não é porque eu sou militar, não, porque eu desempenho a função de militar. Não, eu sempre fazia isso antes, né? Então eu sou chato nesse sentido e eu tento ser, né, o mais justo possível no meu posicionamento. Eu não estou dizendo que eu tenho a razão, claro que não, mas eu tento argumentar sempre o meu ponto de vista, né? E isso é uma característica assim do filho de Xangô, ele argumenta, né? Os filhos de Eu Ogum aí mete o sou pé na porta. em nível de horário eu também sou muito chato, que nem eu entro a uma na escola, 11
11h30, 15 para o meio-dia, já tô lá. Mas tem que ser assim, eu sempre fui assim também. Eu dava aula na universidade, por exemplo, nos idos de 90, talvez 2000, eu dava aula na universidade à noite. E sexta-feira à noite, no último tempo, os alunos não queriam estudar, óbvio que não, né? Sexta-feira, É. quem trabalha a semana inteira, sexta-feira, no último tempo, 10 horas da noite, e o diretor sempre me colocava no último tempo. E dizia assim, Daniel, os alunos não faltam na sua aula. Porque eu era chato, eu era chato. Eu não tenho culpa que me botaram 10 horas da noite de sexta-feira, mas eu tô aqui para cumprir o meu papel. E eu vou ensinar o meu papel. E tive muitas discussões por causa disso. É o que eu estou dizendo, eu não sou justo, não sou justo, mas eu busco justificar o meu ponto de vista, né? Eu acho que a nossa religião precisa, por exemplo, dessas discussões, né? Essa semana, quando eu te disse que eu tive com a Aline da Aruanda, foi porque nós, em comemoração a essa semana das matrizes africanas, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro fez um encontro chamado Primeiro Encontro de Terreiros na Universidade, para falar sobre pesquisas acadêmicas em volta, em torno das religiões de matrizes africanas, Umbanda, Candomblé, Catimbó, fosse qual fosse. E eu, a gente estava falando exatamente sobre essa questão nesse dia, de que é preciso que a gente discuta não para fazer uma bíblia da Umbanda, não, mas que a gente possa ter um discurso harmônico, um discurso coeso, para que a gente possa justificar as pessoas que dizem para a gente que a nossa religião é a religião do diabo, que a nossa religião faz o mal, que a gente precisa de argumentos, não é para rebater com pancada, não, mas com argumentos. Aí a gente vê, ao mesmo tempo, eu no outro dia, conversando com uma pessoa, ela me mostrou um vídeo que falava sobre um assunto delicado, e a pessoa se dizia um bandista, que era uma sessão de Umbanda, um trabalho de magia de Umbanda, e ela me mostrou, assim, como é que você fala para mim que vocês não fazem o mal? Olha aqui. E aí me mostrou, né? E você tem que ter argumentos. Então a gente precisa, eu acho que é urgente esse tipo de trabalho que a gente está fazendo, por exemplo, de conversar sobre a Umbanda. O Felipe Brasil faz muito isso também nas suas lives, né? Que é a gente colocar para o público, isso fica na internet, disponibilizado para todo mundo, o que é a Umbanda? Quais são os fundamentos da nossa religião? Quais são as coisas que a nossa religião permite? Eu não posso impor a ninguém a religião, eu não posso, eu, Daniel, falando, e assumo toda essa fala, eu não posso dizer para ninguém que o terreiro que aquela pessoa está indo não é de Umbanda, porque no meu terreiro não se pratica aquilo. Eu não posso. Eu tenho que entender aquele terreiro. E hoje em dia a gente vê essas questões na internet, às vezes fragmentos de uma sessão, 2 minutos, quando muito, e aí a pessoa critica dizendo que é marmotagem, não sei o quê. Eu não sei a história daquele terreiro. Eu não sei quem está indo naquele terreiro, se você sai de um terreiro de Umbanda, seja ele qual for, melhor do que você entrou, essa Umbanda já cumpriu a sua função, né? Essa Umbanda, que é amor e caridade, esses são os princípios básicos, pilares da nossa religião, é que valem a pena. Aí eu vejo um filmezinho de 30 segundos, aí digo, marmotagem, eu não sei, eu não posso dizer, né? Eu posso dizer o que na minha casa se faz, como se faz, o cuidado que a gente tem com as pessoas que vão pela primeira vez, quando a gente recebe alguém que... Eu recebi uma vez uma pessoa que tinha pavor, como a grande maioria que não conhece, de Exu, né? Depois de conversar de algumas sessões de Exu que essa pessoa foi conversando com ela, ela disse como a minha cabeça mudou em relação a essas entidades. Porque até então as pessoas dizem que Exu é realmente o diabo. E como eu costumo dizer no meu próximo livro, que vai sair mês que vem, se Deus quiser, já está no prelo, quem inventou o diabo foram os cristãos, não fomos nós. Então, e inclusive eu vi um pai de santo falando uma frase que eu gostei muito, eu botei no livro, quem criou o diabo que o embale.
É mais ou menos isso, né? E a gente tem que desmistificar o Exu, a pombagira, né? Que não é aquele que só vai para lá para beber, para fumar, para deixar o médium bêbado. Não é isso. Qual é a função de um Exu dentro de uma casa? Tem muita casa, eu conheci casas de Umbanda que, por exemplo, as sessões de Exu são fechadas só para os médiums. Eu respeito, é claro que eu respeito, mas é por causa desse medo que as pessoas têm do Exu, dessa visão deturpada do Exu. Então, eu acho que essa iniciativa sua e dessa gente toda que está fazendo essas lives é louvável demais. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de falar com as pessoas, olha, está com dúvida? Vai no terreiro, fora de uma sessão, vai conversar com o dirigente, conversar com os irmãos da corrente mediúnica, para ir aos poucos construindo uma verdade, uma história, que a gente não tem um livro. Porque o cristão diz assim, ó, está na Bíblia, versículo tal, versículo tal, versículo tal. A gente não tem isso, né? E mesmo os cristãos, não é uma crítica, porque eu fui católico no começo da minha vida, tem divergências. Há divergências, a gente sabe que o concílio de Nicéia, por exemplo, foi um concílio feito para selecionar evangelhos, escolheram 4, e os outros evangelhos, ou qualquer coisa que tivesse publicado sobre Jesus, se fosse contra a filosofia e o encaminhamento político da época, foram descartados. Então, até aí, também tem as suas falhas. Eles também são sincréticos. Eles pegam festas pagãs e colocam no calendário. E dizem que é uma festa cristã católica. A gente sabe que não é. Então, essa oportunidade que você nos dá e que tanta gente está dando, eu acho fundamental. Eu falo muito, né? Não, não para não, que tá boa a história, pô. Se parar Bom, não, pode continuar. não, isso tudo que eu estou falando dos meus livros, né? E eu estava falando do livro do Zé, do meu malandro, que não é Zé Pilintra, né? E a partir daí eu fui escrevendo os livros, até que eu cheguei nesse último livro que a Aruanda lançou esse ano, em que são 10 historinhas. Esse livro eu sempre recomendo às pessoas, porque ele trata de 10 historinhas Depois de estar fictícias. mostrando aí, você Tá aqui, ó. pode estar mostrando ele? Se não tiver problema com direito autoral. Não, tá aqui. Doutor Aruanda. O livro se chama Isto é Umbanda? Isto é. Umbanda. É uma pergunta, na verdade, né? Isto é Umbanda? Por quê? Porque são 10 histórias pequenas, fictícias, em que eu conto uma historinha e depois eu vou falando sobre alguns fundamentos da nossa religião, para você ter uma ideia. Que eu acho muito importante se discutir hoje em dia. Aqui no Rio de Janeiro tem muito, acredito que por aí também tenha. Costuma dizer Umbanda de poste, né? Traga o seu amor. Vovó Maria Conga traz o seu amor em 3 dias, né? Ou então... Que é os famosos cartazes, né? Né, se de chama Umbanda de promessa. poste. Umbanda de poste. Consultas de graça. A primeira consulta só que é grátis, é óbvio, que sempre vai ter um trabalho para fazer gigantesco. Esse tipo de coisa, a primeira vez que eu vi isso, que me chamou a atenção, né? Vovó Maria Conga traz o seu amor em 3 dias. Aí eu fiquei pensando na pobre da Maria Conga. Sabe? Com essa responsabilidade de trazer, de mexer no arbítrio, e eles nos ensinam tanto sobre arbítrio, né? De mexer no arbítrio de uma pessoa. Como é que uma entidade de luz mexe nisso? E outras coisas mais, por exemplo, eu como filho de Iemanjá, que sou, né? Fico pensando, tem uma outra historinha que eu falo que se conta sobre isso, de uma menina que foi à praia logo depois do dia 31 de dezembro e corta o pé com uma dessas oferendas que ficou na areia, né? E nossa Umbanda ecológica, vamos falar assim, da gente colocar, não estou dizendo que está errado colocar o barquinho, porque eu também coloco, mas hoje em dia se faz barco que é biodegradável, né, e tudo mais. Aí espelho que quebra, fica ali na areia, você pode cortar o pé. Essas questões que a gente precisa discutir. A gente precisa discutir, por exemplo, formação. A gente falava no começo hoje de sacerdote, nesse livro eu também falo sobre isso.
Formação de sacerdote. Às vezes a pessoa com, sei lá, 1 ano de Umbanda já quer se tornar um sacerdote. É quase Ou que seja, sacerdote. ele entra na corrente achando que ele daqui 6 meses já acha É. que já está pronto pra... Aí a pessoa quer comparar um irmão que está 10 anos na corrente mediúnica, que trabalha com suas entidades todas, aí já quer na primeira sessão incorporar o caboclo. Como se incorporar caboclo fosse uma coisa assim, né? Instalou o dedo e incorporou, né? Então, esse tipo de coisa a gente precisa discutir. A gente precisa conversar mais abertamente, estar sujeito também a críticas, é claro, mas a gente precisa. Eu tive a oportunidade de viajar, eu gosto muito de viajar, e eu fui a 3 terreiros de Umbanda fora do Brasil, né? Eu fui no terreiro de Umbanda em Portugal, eu fui a um terreiro de Umbanda na Espanha, e eu fui a um terreiro de Umbanda na Itália, E né? como que é os terreiros de banda lá? É diferente ou é Olha, igual que... como a Umbanda, entendeu? Os fundamentos da nossa Umbanda são brasileiros, eles têm muito dos nossos fundamentos da religião de Umbanda. Mas é claro que também, por questão de proximidade, talvez, de outras religiões de matrizes, que estão mais perto da África, tem algumas coisas mais de candomblé. Mas uma coisa muito interessante das muitas que eu vi nesses lugares, por exemplo, em Portugal, a sessão era em homenagem a Nanamburuque, era final de julho, né? E fizeram uma sessão em homenagem a Nanã, e logo depois eles viraram para Preto Velho. O Preto Velho do Pai de Santo, com quem eu conversei, eu passei um dia inteiro com o Pai de Santo lá em Portugal. O Pai de Santo falava português arrastado, aquele português de Portugal mesmo, mas o Preto Velho dele falava português brasileiro, com sotaque brasileiro, né? E eu ainda perguntei para ele: ué, vô, o senhor fala com sotaque de brasileiro? Aí ele falou assim: meu filho, eu sou brasileiro, né? Essa foi uma coisa muito interessante que eu vi, os pontos cantados de abertura, de defumação, os pontos brasileiros, né? Defuma com as ervas da Jurema e tudo mais. Esse foi um fato que eu achei muito interessante. O outro fato muito interessante que eu vi foi na Itália. A mãe de santo, que ela tem formação de cartomante e tudo mais, ela depois ela veio fazer a obrigação dela aqui com um pai de santo em São Paulo. Ele tem uma linha muito mais de candomblé mesmo, né? Mas ela abre a casa dela, ela chama a casa de Umbanda, porque ela trabalha com Preto Velho, Caboclo, Exu, né? O caboclo dela, que é o Sete Flechas, eu fui à sessão em que ele veio à Terra, ele fala português, e ela, como italiana, aprendeu português com ele, porque eu perguntei a ela: como é que você sabe português? Você estudou português e tudo mais? Aí ela falou assim: quem me ensinou foi o caboclo. O caboclo Olha, me ensinou português. Tanto é que durante a sessão, o caboclo vem, fala em português o tempo inteiro, tem muitos italianos na sessão, na assistência, tem sempre um cambono que fala os dois idiomas e traduz em italiano para assistência o que o caboclo está falando. é interessante, hein? Muito interessante, né? E ele falava português. Ela tinha um pouco de sotaque, que a gente sabe que o sotaque não é porque é entidade, é porque o aparelho fonador daquela pessoa que está passando a mensagem é adaptado para aquele idioma. Então ela tinha um sotaque um pouco de italiano, mas falava português. Perfeito. Vamos dar boa noite aqui pro pessoal que chegou agorinha. Pai Rafa Tanque, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma live. E o senhor está devendo uma live desde o ano passado. Ano passado você fugiu das minhas lives, né? Então, esse ano tem mais chão aí da, da pessoa vindo, né? Então, fico no aguardo. E é bom demais isso, né? Olha aí quem apareceu por aí.
A Lucone Márcia Maria. Essa menina é uma fantástica. Estará aqui na quarta-feira. Se Deus quiser, assistirei. Nossa, ela contando a história do. Eu não vou entrar em detalhe para não ter nenhum problema, né? Nem assim, para ela, né? De direitos autorais, assim, né? Ela contando a história de São Cipriano, assim, do livro que ela escreveu, nossa, é fantástico. O livro Quem é lindo. perdeu, quem perdeu a live da semana passada, tá lá. É só ir lá assistir que vocês vão ver ela contando a história de São Cipriano, a verdadeira história de São Cipriano é fantástico. É lindo o livro é lindo. Eu li, foi um dos primeiros livros que eu li foi esse, né, da Lucone. E ela é uma pessoa maravilhosa, ela é maravilhosa. Inclusive ela estará aqui com a, se eu não errar o nome dela, da Elisa, que também é outra que psicografa, né, bom, é psicografa, né, não vou falar carta, né, para não dar nenhum problema. Então estará ela e a Lucone e a dessa Luísa. Não, Luísa não, Elisa. Que legal, que legal. É isso que a gente Tati, precisa. Tati, seja muito bem-vinda mais uma vez aí em todas as lives, sempre de presente. Muito obrigado. Boa noite. Aí o Márcio Roberto também é outro que está em todas as lives. Muito obrigado. Aí ele comenta aqui, ó, é só pagar a taxa que já vira sacerdote. Daniel, tá ouvindo? Tô ouvindo. Ah, não, aqui ó, o Márcio Roberto ele comenta assim, ó, é só pagar a taxa que já vira É sacerdote. verdade, é verdade. É o que a gente costuma dizer de sacerdote EAD, o ensino à distância. E o pessoal de casa que quiser já fazer a sua pergunta, tirar qualquer curiosidade do nosso querido irmão Daniel, é só mandar que ele vai estar respondendo tudo. Ou quase tudo, né? Alocou. Não, tudo não, é quase tudo. As É. que ele puder responder. E É para estar corrigindo melhor. As que ele puder responder, ele vai estar respondendo. Imagine, irmão, o irmão Daniel sempre me tratou com carinho, só retribuo. é de gente assim que a Umbanda precisa, minha irmã, de gente igual você. É o que eu sempre falo em todas as lives, e eu não canso de falar, que o intuito do canal não é ser um canal famoso. Que nem tem outros aí, 100 mil, que se preocupa com quantidade de inscritos. Não, eu não o intuito do canal não é esse, não é chegar a 100 mil inscritos, ter 1000 assistindo, ter 30 mil de visualização. O intuito do canal é um propósito, levar informação para quem não conhece. É só essa a função, nada mais. O Márcio também ele comenta aqui, ó, o pessoal não entendeu que que amor ao próximo e caridade não se aprende em livros. Verdade, verdade. Eu costumo dizer que a Umbanda é pé no chão. O livro, ele ajuda a gente a esclarecer algumas coisas, mas não forma ninguém. Eu escutei essa frase uma vez e é uma verdade. Livro é informação, terreiro é formação, né? Então, essa é a diferença básica de todos nós. Eu costumo também dizer, isso é uma frase que eu uso muito,
que até a palavra caridade, né, dita pela boca de um médium, eu acho complicado. Eu acho que caridade, sim, eles, o plano superior, tem esse processo de se doar para nós, para atender, para minimizar a dor, né? Mas a gente diz assim, lá no meu terreiro a gente faz caridade. Não, a gente não faz caridade. Que caridade parece, pelo menos me soa, a palavra me soa como eu sou um ser superior, então eu tenho a dar para o outro. Então eu faço caridade. E isso às vezes me incomoda bastante, né? Eu conto um fato que me aconteceu alguns anos atrás, num atendimento que eu estava, em que eu atendia aos sábados, né? Sempre um triângulo, eu mais duas pessoas. E teve um dia que eu atendi, talvez, e lá era clarividência e clara audiência, não era incorporação. Eu atendi talvez 12 pessoas, não sei, mas foram muitas pessoas. E a gente sabe que isso é um processo energético, um desgaste energético muito grande. Se a gente não estiver muito atento, a gente perde muita energia, por descuido nosso, não deles. Quando acabaram os atendimentos, eu falei para as pessoas que estavam comigo assim, nossa, vamos levantar, gente, que hoje nós trabalhamos muito, né? Não, eu estou cansado hoje. Imediatamente eu escutei quem me orientava dizer assim, podem sentar os três aí de novo. Aí eu falei, gente, estão mandando sentar. Com certeza vem um puxão de orelha. Não deu outra. Não deu outra. Eles falaram assim, tá, a gente, toda hora eu sou interrompido, né, por esse povo. A gente sentou e aí ele começou a irradiar a orientação. Ele disse assim, preste muito bem atenção. As pessoas que sentam diante de vocês para receber a orientação, cada uma delas que senta ali, escutam uma orientação para a vida delas. E vão embora com aquela orientação, se fazem uso, graças a Deus. Vocês que estão sentados aqui, ouviram 12 orientações. Quem é o agraciado? Aquele que escutou uma orientação ou vocês que ouviram 12? Aí eu calei minha boca, né? Como se diz, botei minha violinha no saco e disse, rapaz, a gente reclama muito e a gente é agraciado demais, 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 demais. Né? Essas historinhas aí, por isso que eu digo, se eu voltar para trabalhar um dia, eu vou ser preto velho, gente, porque eu gosto de contar história. Ó, pra gente encerrar com chave de ouro, né? A palavra da nossa querida Delucone, o cigano Ramírez diz que essa palavra caridade é invenção nossa, que essa palavra não existe. É isso. Caridade é a gente que recebe como médium. A gente é agraciado pela caridade divina. Exato. Opa, apertei o negócio aqui sem querer. Cancela. Tá. Bom, chegamos a 1h05 de live, até que foi uma live bacana, né? Eu achava que era, né, só ia ter um participante no chat, mas de repente apareceu do nada. É como, né, a gente tava falando agora, né? A gente reclama, às vezes reclama, mas aí, ó, né? Aí agora 6 participantes, né? Então não é como a gente quer, né? É eles lá em É cima. verdade, é verdade. E aí a gente eu Tem vou o começar a momento certo. distribuir. É verdade, eu vou distribuir isso também pelas minhas redes sociais. Quem quiser seguir no Instagram, no canal do YouTube, aí pode seguir. E eu terei o máximo prazer em conversar, em dialogar, em responder alguma questão que não tenha ficado clara, né? Eu estou aqui para isso mesmo. E a todos do chat, o meu muito obrigado pela participação. Não percam amanhã,
mais uma live. Estarei com o meu amigo o Sidney do canal Simples Axé, estará aqui amanhã. E na quarta, a Lucone com a Lucone com participação especial da Elisa. Eu estava tentando lembrar essa frase e o Márcio, mais uma vez, ele sempre me quebra o galho. Aqui. Eu vou repetir. Melhor 10 leões do que 1000 ovelhas na batalha. Era essa frase que eu estava tentando. Então, Esse também deve ser filho de Xangô. é essa a função do canal. Se é que ainda o pessoal ainda não entendeu. Basta lembrar essa frase aqui, ó. Melhor 10 leões do que 1000 ovelhas na batalha. É É isso. verdade. Elisa Fontes, isso aí. Pior que nem Xangô é, Daniel. O Balu é. Ó, meu pai também, tem na minha coroa também, meu pai lindo. Eu sou Xangô, Yansan e Omulu. Eu tenho também seu Atotô, que eu amo de paixão. Bom, para quem ia morrer com 7 anos, eu tenho que amar o seu Atotô. Pois é, né? Pergunta pra mim se eu adoro um cemitério. E eu, hoje, por exemplo, eu até vim do cemitério, porque foi o enterro do pai de um amigo meu. E assim, as pessoas vão naquela questão meio triste. Eu vou lá, feliz da vida, vou lá saudar no cruzeiro as almas santas e benditas. Eu gosto muito de um cemitério. Não, eu se eu puder, eu distância. O Márcio até brinca, até às vezes zoa, falou, não, de filho de Omolu tem que ficar indo não. Não, tem nada não. E aqui ó, não se preocupe, você vai morar um dia. Ah, com um dia. E se puder, nem isso eu vou com você cremar. Um dia. A Lucone, eu amo silêncio. Eu também, mas só que aqui Eu, em tam- casa. eu também. Silêncio, ele está entre nós. Bom, pessoal, o pessoal do chat, mais uma vez, muito obrigado. Espero todos vocês amanhã, às 21 horas, né, com essa participação bacana, que vocês estão sempre me prestigiando aí a cada live. Muito obrigado. E ao Daniel, o meu muito obrigado, né, por aceitar o convite. E com certeza demarcaremos uma live em breve novamente aqui no canal. Se Deus Então, quiser. agora o momento é seu, as das considerações finais. Bom, eu quero agradecer a você o convite, a confiança de poder conversar assim. Uma hora não foi tanto, passou muito rápido, graças a Deus. Saudar a todos que nos ouvem, aqueles que vão ouvir, que vai ficar o canal disponível no dia de hoje, uma segunda-feira, segunda-feira das almas, que é, como a minha babá costuma dizer, acima o céu, abaixo a terra, e entre o céu e a terra, as almas sempre nos ajudando, que os pretos velhos, os Exus, todos eles que trabalham na linha das almas, também abram e protejam o nosso caminho. Que Oxalá nos abençoe. Muito obrigado a todos e nos vemos uma próxima vez. Muito obrigado. E a todos, né, que estiveram presentes aqui no chat, muito obrigado. Aqueles que vão estar assistindo amanhã, amanhã à tarde, amanhã à noite, ou hoje, durante a madrugada, né? Tem gente que gosta de ficar acordado aí até tarde. Aproveita para assistir a live, dá o like, se inscrever no canal. Vamos aí ajudar o canal a chegar a 2.000 inscritos. Vamos bater essa meta. Então, agradeço demais e
Deixa eu. Marcos mandou. Eu gosto e quando o Baluaê chega na gira de esquerda, aí a gente sabe quem tá com marmotagem. Exu que não referencia o Baluaê não é Exu. Isso aí, Marcos. É isso mesmo. A todos, o meu muito obrigado. Quer falar alguma coisa, Daniel? Não, não, que Oxalá nos abençoe e sigamos o nosso caminho. A todos, o meu muito obrigado e até amanhã às 21 horas com meu amigo Sidney do canal Simples Axé. Até amanhã e um bom descanso para todos agora, final de noite. Axé.